Edna, hoje é teu dia, amor. E enquanto escrevo estas palavras, percebo uma coisa curiosa. O tempo passou, mas algumas memórias continuam intactas como se tivessem acontecido ontem. É incrível como os anos correm. Parece que foi ontem que tudo começou. Parece que foi ontem que os nossos caminhos se cruzaram. Mas a verdade é que já carregamos uma história feita de dias simples, de conversas intermináveis, de lágrimas escondidas, de sonhos partilhados, de crescimento, de fé e de amor. Lembro-me de quando te vi pela primeira vez. Talvez tu não saibas a dimensão daquele momento. Talvez nunca tenhas percebido que naquele instante algo dentro de mim disse silenciosamente, Beslante, é ela. Não sabia como, não sabia quando, não sabia o porquê. Mas uma coisa dentro de mim acreditou que você ocuparia um lugar que nenhuma outra pessoa conseguiria ocupar. Antes de ti, eu era um homem perdido em muitas direções. Tinha muitos sonhos, mas faltava rumo. Tinha forças, mas faltava equilíbrio. Tinha vontade, mas faltava a concentração. A minha vida caminhava, mas não tinha encontrado ainda aquilo que a faria verdadeiramente fazer sentido. Então, você apareceu e com certeza deu o maior equilíbrio. E sem perceberes, trouxeste paz para lugares que viviam em guerra dentro de mim. Trouxeste calmaria para tempestades que ninguém via. Trouxeste fogo para uma mente dispersa. Trouxeste luz para corredores que eu pensava que permaneciam escuros para sempre. Não sei explicar exatamente como fizeste isto, mas fizeste. E talvez uma das maiores provas disso seja o homem que me estou a tornar, porque existe uma versão minha antes de ti. E existe uma versão minha depois de ti. E a melhor delas nasceu quando você chegou. Obrigado, amor. Obrigado por teres acreditado. Obrigado por teres permanecido. Obrigado por teres segurado a minha mão mesmo quando o mundo saltava. Obrigado por teres permanecido quando muitos desacreditaram. Obrigado por teres visto possibilidades em mim quando nem eu próprio conseguia vê-las. Obrigado por acompanhares a minha jornada. Obrigado por me permitires participar da tua. Obrigado por permitires que eu visse a menina crescer e dar espaço à mulher extraordinária que existe dentro de ti. E sabes? Mais do que qualquer gratidão que possas ter por mim, eu sou profundamente grato por ti. Grato porque escolheste ficar. Grato porque escolheste lutar. Grato porque escolheste construir. Em 2023, começamos oficialmente uma história. O tempo passou, vieram desafios, vieram os testes, vieram os momentos difíceis, vieram as dúvidas, vieram as lágrimas, mas hoje consigo olhar para trás e perceber que cada batalha tinha uma missão, cada dificuldade estava a moldar-nos, cada obstáculo estava a fortalecer-nos, cada processo estava a ensinar-me a ser homem. E se existe alguém que desperta o melhor que existe dentro de mim, acredite, amor, essa pessoa é você. Tu és a voz que me lembra quem sou quando me esqueço. Tu és a luz que me ajuda a encontrar o caminho quando tudo parece escuro. Tu és o abraço que me faz sentir em casa. Tu és uma das maiores provas do amor de Deus na minha vida. E hoje quero dizer uma coisa que talvez eu não diga tantas vezes quanto deveria. Eu amo-te. Muito, muito e muito, amor. Mais do que as palavras conseguem traduzir. Mais do que os textos conseguem explicar. Mais do que a distância consegue medir. Mais do que o tempo consegue apagar. Amo-te nos dias bons. Amo-te nos dias difíceis. Amo-te nas certezas. Amo-te nas lutas. Amo-te no presente. E continuarei a amar-te no futuro. Se Deus continuar cuidando da gente. Hoje também me lembro de um dos momentos mais especiais da nossa história. O dia em que tive o privilégio de te conduzir às águas do batismo. Naquele momento, eu pensava que estava apenas a cumprir uma responsabilidade espiritual, mas hoje percebo que Deus estava a escrever algo muito maior. Talvez aquele não fosse apenas um batismo, talvez fosse uma assinatura invisível do céu. Talvez fosse Deus mostrando que os nossos caminhos não caminhariam separados. Talvez fosse Deus preparando duas histórias para se encontrarem no tempo certo. Talvez fosse Deus ensinando-nos que existem encontros que não são acidentes, que são propósitos. E hoje, olhando para trás, percebo que Ele já estava a desenhar linhas que nós ainda não conseguíamos enxergar. Amor, eu oro para que Deus continue a guardar a tua vida, que Ele fortaleça o teu coração, que Ele multiplique a tua sabedoria, que Ele conserve essa tua doçura, essa tua meiguice, essa tua pureza, essa tua capacidade de crescer, porque talvez não existam pessoas perfeitas, mas para mim, amor, tu és perfeita, não porque nunca falhas, mas
mas porque tens a humildade de reconhecer quando falhas. Não porque nunca erras, mas porque tens coragem para mudar. Não porque és impecável, mas porque tens um coração ensinável. E talvez a tua maior perfeição seja esta. Só alguém extraordinária conseguiria amar alguém tão imperfeito como eu. E por isso, sinto-me privilegiado, sinto-me honrado, sinto-me grato todos os dias. Hoje é o teu aniversário, mas o presente foi meu. O presente foi ter-te conhecido. O presente foi ter-te encontrado. O presente foi construir memórias contigo. O presente foi crescer ao teu lado. O presente foi amar-te. E antes de terminar, quero que guardes uma coisa para sempre. Nunca permitas que a dúvida te convença do contrário. Nunca permitas que o medo te faça esquecer. Nunca permitas que as circunstâncias apaguem esta verdade. Esquecer-te, amor, seria esquecer uma parte de mim. Porque você já faz parte da minha história, da minha caminhada, dos meus sonhos, das minhas orações. E enquanto eu viver, estarei aqui. Enquanto crescermos, estarei aqui. Enquanto Deus permitir, amor, estarei aqui. A torcer por ti, a acreditar em ti, a cuidar de ti. E com o maior prazer do mundo, amor, a amar você. Feliz aniversário, meu amor, minha calmaria, meu raio de sol. Que o Deus que escreveu o nosso encontro continue a escrever os próximos capítulos da tua vida com a mesma perfeição com que escreveu os primeiros, com todo o amor que existe em mim. Breslandi, eu te amo, amor. Muitíssimo.